Tudo bem? Então vamos aí à nossa aula. Gente, o que é primeiramente um texto? Muita gente acha que um texto é um conjunto de palavras. Olha que interessante. Texto é tudo que tem sentido, assim como uma frase. Frase é todo enunciado que tem sentido, né? Na verdade, a frase é uma junção, tá, de imagem com palavras, ou às vezes só imagem. Tudo que tem sentido eu vou chamar de texto. E aí também vai ser uma frase. Quando eu falo oi, é uma frase? Você entende? A primeira pergunta, você entende ou não? Então vamos lá, vou até colocar minha imagem aqui para olhar para você. Quando eu falo oi, você entende? Entendo. É uma frase. Frase é tudo que tem sentido. Quando o homem passa e dá uma piscadinha, e aí, mulher, você entende? Entendo, o homem está me cantando, mexendo comigo, suponhamos, né? Então, se eu fizer isso, tem sentido? Tem. No caso, é um tchau, tchau. Se eu falar eu te amo, é uma frase? É. Tem sentido? Tem. É um texto. Então, texto é tudo que tem sentido. E olha que muita gente acha que texto é um conjunto de palavras, tal, tal, tal. Não. Tudo que tem sentido. Um gesto pode ser um texto, uma imagem pode ser um texto, uma palavra pode ser um texto, ou um conjunto de palavras, tá bom? Pode ser um texto. Ficou bem claro, deu para todos entenderem. E aí nós temos a frase, né? A frase verbal e a frase nominal. A frase nominal, em tese, não tem o verbo, normalmente também ela trabalha as imagens. E a frase verbal é constituída de verbo. Tudo bem? E aí nós temos a oração. A oração é tudo que tem verbo. Legal, gente? Tudo que tem verbo é oração. Então, eu te amo. Nós temos o verbo amar. É uma oração. É uma frase? É, porque tem sentido. Então, frase é tudo que tem sentido. Oração tem que ter o verbo. Verbo é oração, oração é verbo. Ficou bem claro, bem tranquilo? Então, ótimo. E agora nós temos o período. O que é o período? É o início ao ponto final. Então, o início de uma frase ao ponto final eu vou considerar como um período. E dentro desse período eu posso ter o período simples ou o período composto. Período simples tem um verbo. Período composto tem quantos verbos? 2 verbos. Ficou bem claro? Período simples, um verbo. Período composto, 2 ou mais verbos. E olha que interessante. Eu vou falar uma frase aqui que vocês vão me falar. Vou trabalhar hoje. É um período simples ou um período composto? Vamos lá, quero ver. Vamos lá. Vou trabalhar hoje. É um período simples ou um período composto? Aguardando o pessoal aí. Então, olha aí, o pessoal tudo respondendo, período simples, isso aí, gente. Toda locução verbal, ou seja, 2 verbos, eu vou chamar de período simples, legal? Quando houver locução verbal, eu tenho período simples e não período composto. Olha que pegadinha, então não é a quantidade de verbos, você tem que olhar se eu tenho locução verbal ou não. Então, tanto período composto, quando houver 2 verbos, eu terei período simples. 2 verbos formando uma locução verbal, que é o encontro de 2 verbos. Bem explicado, gente? Tranquilo? E o parágrafo é o conjunto aí dos períodos. E aí eu vou entrar numa coisinha com vocês. Numa redação, gente, em uma redação, preze sempre pelo período composto. Evitem período simples. Ele fica desconexo, sem interligação, sem concatenação. Se eu falar com vocês, o Léo estava doente, ponto. O Léo ficará em casa, ponto. O Léo deve ir ao médico. Perceba que eu tenho 3 períodos, certo? Período simples. Agora, o Léo ficará em casa, pois está doente. Logo, deverá ir ao médico. Percebeu? Eu empreguei agora um período composto e para amarrar esses períodos simples, eu empreguei conectivos, conjunções. Para a sua redação ficar boa, excelente, vai a primeira dica. Olha que estou interagindo com outros tópicos. Legal? Gramática, redação, interpretação. Você tem que empregar período composto. E para empregar os períodos compostos, você tem que empregar as conjunções. Ficou bem claro? Deu para entender isso? Nada de período simples na redação, sempre período composto. E as conjunções estão ali para fazer uma interligação e apresentar um valor semântico. O que é a semântica? Semântica vem de sentido.
Ficou bem claro o pois explicando, o logo dando uma ideia de conclusão. Gente, até aí tudo bem, legal. E falar nisso, as conjunções despencam. Elas não aparecem nas provas de concursos e nem no Enem. Elas despencam, são fundamentais. Certo? Ótimo. Então, ele estuda e trabalha. Eu tenho aí dois verbos, período composto. Pessoal, bem explicadinho o primeiro slide. Dá um feedback aí. Olha se todo mundo compreendeu a nossa videoaula. Aula comigo, professor Léo. Vamos lá, pessoal que está chegando aí. Boa noite. Deus abençoe a vida de cada um, de cada concurseiro, de cada estudante. Legal, gente? Divulguem, compartilhem o Português Play para os seus amigos, seus vizinhos, exceto a sogra. A sogra não gosta de estudar. Legal, gente? Excelente. Leno Dutra, ótimo. Vamos agora para o outro slide, slide semântica. Professor Léo, o que é semântica? Semântica é o sentido. Semântica trabalha o sentido das palavras. Ficou bem claro isso? Então, pessoal elogiando aí, muito bom, boa noite, você é gato, muito lindo, valeu, obrigado, mulheres, valeu mesmo. Então, ótimo. Então, gente, ó, primeiramente, vamos no campo homonímia. Quando vier a palavra homonímia, é o homônimo. E qual é o macete do professor Léo? Mesmo som. Grave, mesmo som. Eu tenho a palavra sessão, com S, sessão com C, concorda? O som é o mesmo. Eu tenho um homônimo. Quando você pegar duas palavras e essas duas palavras apresentarem o mesmo som, legal? Eu vou chamar de homônimo. Ficou bem claro? Homônimo, mesmo som. Depois nós temos o contrário aí, que é o parônimo. Parônimo, paronímia. Paronímia é o parônimo. Só que nas provas de banca, o que elas fazem? Elas trazem a palavra paronímia. E o cara que não estudou, o concurseiro que não estudou, fala, eu sabia o que é parônimo, mas paronímia não. Então, atenção, muito cuidado. E qual é o macete? Paronímia é parecido, grava pá de parecido. Olha o macete do Léo. Homônimo, homo, único. Legal, gente? Vamos colocar aqui, deixe-me voltar aqui, olha só. Homo, único, único som. Duas palavras com grafia diferente, legal? A grafia vai ser diferente e o som é o mesmo. Sessão, sessão, certinho? Ficou bem claro aí, gente? Então, nesse caso aí. E nós temos o parônimo, sons parecidos. Por exemplo, fragrante e flagrante. A minha namorada está toda fragrante. Ou todo fragrante, vai depender aí da visão do gramático, legal? Pode ser um advérbio todo, né? Ou pode ser aí um pronome adjetivo. Mas vamos lá. Quando eu falo fragrante, quer dizer cheirosa. Chama seu amor, você é fragrante demais, você é cheiroso. Gente, olha que legal, fragrante, cheiroso. Agora, peguei você no flagra, flá, certo? Isso aí mudou o som. Paronímia, paronímia, som parecido. Ficou bem claro? Deu para entender? Certinho? Então, ótimo. Agora nós temos a sinonímia, que quer dizer sinônimo. Sinônimo, semelhante. Olha aí, significado semelhante. Então, si de semelhante. Quando eu falo ignorante, burro, desprovido de conhecimento. E aí, pessoal, vou ensinar vocês uma palavrinha legal. Incipiente. Vou até colocar aqui, ó, no quadrinho para vocês aí, ó, incipiente. Para quem gosta de xingar as pessoas, vou ensinar vocês a xingar com classe. Incipiente com S, pessoal, vem de sapiência. Primeiramente, a palavra sapiência é sabedor, conhecedor, sabedoria. Vamos pensar assim. In é prefixo negativo, campo semântico quer dizer que não é sábio, ou seja, ignorante, desprovido de conhecimento. Traduzindo no nosso linguajar, burro. Então você quer xingar alguém, você fala, ô seu incipiente. Dependendo da pessoa, ela vai lhe agradecer, fala, nossa, valeu, obrigado, porque ela não sabe o significado e vai achar que você está elogiando. Deu para entender? Então, incipiente com S quer dizer o que, gente? Ignorante. Certo? Ignorante e incipiente ou desprovido de conhecimento são palavras sinônimas. É isso que cai nas provas de interpretação. Porque vai trabalhar o seu vocabulário. E olha só, se você quer ficar fera na interpretação de texto, por favor, leia.
Ler é muito bom. Ler não vai te ajudar a interpretar melhor, vai dar vocabulário, conhecimento de mundo, visão crítica, deu para entender? Vai entender melhor a intertextualidade. Então não deixa, tá bom? De ler. Então aprendemos aí sinonímia, mesmo sentido. Na prova não vai cair bonito, lindo, legal? Não para vocês de ensino médio ou superior. E antonímia, antônimo, oposto, contrário. Olha só, incipiente com S quer dizer sem conhecimento e eu poderia falar inteligente. Então, inteligente e incipiente são duas palavras contrárias. Antítese quer dizer contrário, grava, antônimo de antítese. Contrário, o oposto, bem explicado. Deu para entender isso? E polissêmica, polissemia, poli vem de vários, polissemia é quando a palavra tem vários sentidos. Legal, gente? Olha só, voltemos aqui. Uma mesma palavra, certo? Ela é escrita da mesma forma e ela pode ter o mesmo som, só que ela tem vários significados. Por exemplo, a palavra ponto. Marquei um ponto com você. Legal? O Léo ficou no ponto de ônibus. Ponto agora é diferente. O ponto na matemática, outra visão, certo? Léo, precisamos fazer um ponto no seu machucado. Deu para entender isso? A palavra ponto, ela tem vários significados, vários sentidos. E aí, por isso que você tem que analisar o contexto. O que é contexto? Situação. Bem explicadinho, gente. Deu para entender o que é semântica? Vai trabalhar o sentido das palavras. Aí nós temos a sinonímia, a antonímia, paronímia, homonímia e a polissemia, caráter polissêmico. Combinado? Dê um feedback aí, veja se todo mundo se todos entenderam aí nosso segundo slide. Olha só. Então, gente, vamos para o próximo slide, aprendendo português, olha só, de forma tranquila. Agora, gente, vamos trabalhar um pouco a charge. Charge cai bastante aí nas redações, elas caem aí também no próprio Enem, no vestibular. Agora, olha só, muita gente apanha para uma charge, porque a pessoa não sabe analisar. Pessoal, olha só, quando vocês forem analisar uma charge, dica, a charge, em regra, ela tem a função de fazer uma crítica, de despertar algo no leitor. Legal? E normalmente ela estará relacionada a algo do dia a dia, do cotidiano, do povo. Então, a charge nada mais é do que, em tese, não é mais ou menos isso, só para vocês entenderem, linguagem de estudante. Tipo uma coisa cômica, é fazer uma paródia com algo que aconteceu. Legal, gente? Ou com a função de trazer ao leitor uma reflexão, certo? E olha só, eu pergunto para você, como você vai interpretar a charge? A charge você vai olhar as imagens com atenção. Vai olhar uma e outra, os detalhes, as letras depois tudo que estiver escrito. E depois você vai analisar se tem alguma coisa a ver com o mundo. Por exemplo, nós temos aí a charge, nós temos uma pessoa magrela e outra pessoa gordinha, ou magrinha, gordinha, vamos usar um eufemismo. Eufemismo, suavizar uma ideia. Ficou bem claro? Então, ó, uma pessoa magrinha e outra gordinha. Uma está com um computador grande, a outra está com um computador pequena. Aí eu pergunto para você, há uma diferença, 1980, 2010. Pessoal, pergunta, vocês acham que a tecnologia contribuiu para que o homem tivesse mais problemas de saúde? Verdadeira ou falsa? Vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, olha que legal. Quando 1980 a 2010, aí vamos fazer outra pergunta. Uns falaram não, outros falaram sim, taxativamente não. Ótimo. Vamos agora a outra pergunta. As pessoas da década passada, do século passado, faziam mais exercícios? Verdadeiro ou falso? Vamos lá. As pessoas do século passado faziam mais exercícios? Olha aí, de acordo com a nossa charge. Então, olha aí a gente aprendendo charge comigo. E lá no meu curso online você tem tudo isso, viu? Interpretação, redação, questões comentadas, macetes, dicas, muita coisa lá no nosso curso.
Então, falso, falso, falso. Olha só, gente, por isso que eu falo que a gente precisa aprender mesmo. Perceba que é uma charge e olha que muita gente já está com dúvida, hein? Vamos lá. Então, voltemos aí à charge. Então, vamos lá então. Pessoal, eu posso falar que as pessoas antigamente faziam mais exercícios? Sim ou não? Posso, devidamente sim. Porque, note só, gente, 1980 o mundo não era tão desenvolvido quanto 2010. E aí você entende, 1980 é século passado. 2010 é outro século, concorda? Um século termina em 100 anos. Ah, Léo, nem olhei para isso. Aí entra a intertextualidade, a matemática em ação. Então perceba que são dois tempos diferentes. Ali, 1980, mostra que a tecnologia chegou à vida do homem. E o homem está magrinho porque, gente, o homem andava, o homem caminhava, o homem fazia exercício, o homem não estava sedentário. Ficou claro? Ele não ficava preso à tecnologia. O homem de 2010, ele está gordinho por quê? Porque ele come muito? Não, gente, ele está gordinho porque a tecnologia tomou conta da vida dele. Perceba que o computador pequeno mostra o avanço tecnológico. Mas em contrapartida, perceba que a tecnologia complicou a vida do homem, atrapalhou a vida do homem. O homem começou a ficar sedentário. Aí percebe que o computador representa o mundo tecnológico. Aí tem o carro, certo? Tem o telefone, tem a internet. O homem hoje não caminha, o homem hoje não anda, não corre, não faz exercício. Olha que interessante isso, gente. Deu para entender por que você tem que analisar a charge, fazer uma comparação? Está fazendo a comparação de que antigamente o homem não era sedentário, ele andava, ele caminhava para o seu trabalho. Hoje não, a gente vai de carro, vai de ônibus, certo? O homem não tem uma boa alimentação, então junta tudo, mundo tecnológico, vida sedentária e má alimentação. Tudo bem, gente? Deu para entender? Todo mundo compreendeu como analisar a charge? Você tem que parar, olhar as imagens com calma, fazer comparações, depois vai ler tudo que estiver escrito e vai tentar ver de que assunto se trata no mundo cotidiano, no mundo verdadeiro.